Olá, nutricionistas! Hoje a gente vai falar sobre um indicador super importante e muito pouco utilizado na nossa prática clínica, que é o índice de conicidade. Então, se esse assunto é uma novidade para você, já clica aqui para curtir o nosso vídeo, compartilha com os colegas, se inscreva no canal para que semanalmente você receba vídeos te atualizando na nutrição clínica. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a importância desse índice de conicidade. Como eu já falei em um vídeo anterior, o índice, né, o indicador que a gente utiliza muito na prática clínica é a circunferência de cintura, que é aquele indicador super importante, indispensável, principalmente quando a gente está lidando com pacientes com sobrepeso, com obesidade, que tem algum tipo de risco metabólico. Então, a circunferência de cintura é fundamental para que a gente possa quantificar esse risco ou se o paciente já tem realmente uma condição mais complicada de risco metabólico. E aí falamos sobre circunferência de pescoço no vídeo anterior e hoje a gente vai focar mais nesse índice de conicidade porque ele é muito pouco utilizado e é interessante ele ser aplicado na prática clínica como um somatório, como uma complementação juntamente com o IMC, com a circunferência de cintura, para que a gente possa ter um dado a mais para sinalizar esse risco metabólico, esse risco cardiovascular. Então, esse índice de conicidade, ele foi estudado e foi realmente reconhecido como um índice importante para essa avaliação na década de 90, já tem um tempinho. E ele vem justamente explicar essa questão da relação de distribuição de gordura corporal, porque essa conicidade, ela tem a ver com aquele formato de cone. Então, quando o indivíduo tem um acúmulo central significativo, a ponto de ele ter uma conformação corporal de duplo cone, como se fosse um cone virado para cima, né? Assim, com a base para cima e outro cone com a base para baixo. Então, nessa conformação aí desse duplo cone, esse indivíduo vai ter um acúmulo mais significativo na região central em relação às partes superiores e inferiores, diferente daquele indivíduo que tem um formato mais cilíndrico, ou seja, um indivíduo que tem uma distribuição corporal mais igual. Então, quando há essa formação de duplo cone invertido, significa que esse indivíduo tem uma distribuição mais localizada na região central e a gente sabe que o que realmente vai caracterizar um risco metabólico maior não é necessariamente aquela obesidade generalizada, distribuída por todo o corpo, mas principalmente a obesidade central. Mesmo que esse indivíduo seja teoricamente magro, mesmo que ele tenha um IMC de normalidade, mas se ele tem um acúmulo significativo na região central, isso já confere a ele, mesmo com IMC de normalidade, um risco metabólico. Então a gente precisa ficar muito atentos na avaliação desses pacientes, chamando a atenção deles de que o importante é que ocorra um controle desse acúmulo central de gordura e não apenas por uma questão estética, mas sobretudo por questões preventivas, metabólicas, cardiovasculares para o futuro, tá? Então, o que é que acontece? Eu vou colocar na descrição do vídeo um link onde vocês vão clicar e ter acesso ao artigo. Um artigo um pouco antigo, mas foi o artigo que justamente definiu os primeiros pontos de corte para mulheres e homens, para que a gente possa classificar esse índice de conicidade nos nossos pacientes. Nesse artigo também tem uma tabela bem interessante, que é uma tabela que você já tem pronto lá os valores, né, desse índice, relacionando esse valor, na verdade ele é proveniente da relação entre valores de peso e de estatura dos indivíduos. Então, quando a gente relaciona a estatura com o peso, vamos encontrar um valor ali, né, nesse cruzamento, e esse valor é o valor que a gente vai colocar no denominador de uma fórmula simples, tá? Esse valor é um valor constante aí para o denominador, onde a gente vai colocar no numerador a medida da circunferência da cintura do nosso paciente. Então, se você já aferiu a circunferência da cintura do paciente, tem o valor de peso e de estatura do paciente, você já tem todos os dados necessários para incluir nessa fórmula. E esse artigo que eu vou colocar aqui na descrição, o link, você vai encontrar a tabela, tá? A fórmula também. E nessa tabela você vai identificar esse índice de conicidade, de acordo com a relação peso e estatura, colocando o denominador, dividindo o valor da circunferência da cintura pelo valor constante dessa tabela que está nesse artigo. Então, muito fácil, muito simples. E aí a gente vai utilizar, segundo esse estudo que eu vou enviar para vocês, os valores constantes para homens de 1,25, ou seja,
Os valores encontrados nessa divisão da circunferência da cintura pelo índice de conicidade em homens devem ser até 1,25 e no caso das mulheres até 1,18. Caso esses valores estejam acima desses valores aqui constantes, a gente já tem aí uma distribuição central que seria considerada anormal ou disfuncional, considerando o peso e estatura desse paciente especificamente. Então, é claro que numa situação dessa, caso você encontre um valor que esteja acima desse valor constante, muito provavelmente esse paciente já deve ter outros indicadores antropométricos associados que já sinalizam também alguma anormalidade. Então, como eu falei no início do vídeo, a gente não vai utilizar o índice de conicidade de forma isolada, tá? Muito pelo contrário, a gente vai utilizá-lo somando aos demais indicadores antropométricos. Quanto mais indicadores antropométricos a gente tiver, melhor. E isso vai dar para a gente um norte melhor, dados mais precisos, objetivos, sobre essa questão antropométrica, para que a gente possa se nortear mais adequadamente, de forma mais personalizada na nossa conduta dietoterápica. Então, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido essa questão relacionada ao índice de conicidade, para quem já conhecia, para quem não conhecia, que bom, porque agora você sabe que existe um indicador a mais simples, fácil de ser utilizado, para que você aplique na sua prática clínica e consiga ter mais ferramentas objetivas para poder dar um diagnóstico antropométrico mais preciso. Então, até o próximo vídeo e a gente vai estar aqui com um novo assunto em relação à nutrição clínica, especialmente para os nutricionistas. Até lá!